Nós queremos mais dEle, da presença dEle dentro das nossas casas. Nós desejamos mais dEle sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o marido, sobre a esposa. Desejamos a presença, a glória, a graça, a unção dEle sobre nós. Amém. E é isso que nós estamos buscando de Deus nessas semanas, pedindo que Ele dê cobertura, que Ele dê graça, que Ele dê estratégia, que Ele dê sabedoria, que Ele dê proteção. Eu queria que que nós juntos orássemos agora, para que Deus venha fazer algo muito especial nessa noite. Nós vamos tratar do tema de hoje, que é a proteção para os nossos filhos, dos nossos filhos das trevas espirituais. Desde a primeira semana, e hoje nós estamos na 6ª semana dessa campanha, dessa série, nós estamos falando da importância de cobertura de Deus, da proteção de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E hoje, nós vamos, até no final do culto, nós vamos orar pelos nossos filhos. Deixa eu ver o que eu vou fazer da melhor maneira possível aqui. Eu gostaria, vamos orar primeiro, depois eu vou passar uma tarefa para vocês, vou passar uma missão para vocês, antes da gente começar a ministração de hoje. Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, graça, para que eu e você, que somos pais, que temos os nossos filhos debaixo da nossa autoridade, que somos influência para a vida deles, que nós possamos ter revelação dos céus, que nós possamos ter direcionamento de Deus, palavra, atitudes, para trazermos proteção para os nossos filhos. Eu fico pensando o seguinte: eu não tenho mais filho pequeno, não tenho mais criança em casa, não tinha. Agora chegou o Pedro, mas o Pedro também não é responsabilidade minha. Pedro a gente só vai estragar. A responsabilidade é da pastora Flaviane e do Renan, eles que têm que cuidar do Pedro, e a gente só vai estragar. Eu falei que eu ia estragar mesmo. Mas assim, quem tem filho aí, até a idade de adolescência, filhos que estão dentro de casa junto com vocês, pais, que desafio para educar, para dar suporte, porque nós vivemos dias de trevas, e que nós sejamos proteção para os nossos filhos dessas trevas espirituais que estão aí fora. Vamos orar para que Deus nos dê graça e que Deus venha falar muito com a gente hoje à noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Deus, dentro desta série de cobertura espiritual da família. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento, estratégia, que o Senhor nos dê direcionamento, porque vivemos dias difíceis, dias de trevas, para que possamos educar os nossos filhos, para que possamos influenciar a vida dos nossos filhos, darmos cobertura verdadeira, espiritual para eles, que nós possamos ser usados pelo Senhor para marcar a vida dos nossos filhos, e que eles estejam debaixo da graça, da proteção do Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, e que o Senhor venha falar conosco hoje à noite, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos influenciar na vida dos nossos filhos. Eu te peço em nome de Jesus, e eu te agradeço, e todos digam amém e amém. Se assente no seu lugar. A tarefa que eu vou dar, ou a missão que eu vou dar, é a seguinte: acende todas as luzes do templo, por favor. No final, nós vamos fazer a ministração da palavra. No final, as crianças que estão aqui, lá no departamento infantil, elas vão vir para cá, para ficar junto com os pais. Eu queria que você pegasse o seu celular agora e entrasse no Facebook do Templo do Louvor e marcasse o nome de uma pessoa que tem filho que mora com ele. Vamos dizer assim,
filhos pequenos, que a gente vai influenciar esses filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos solteiros que moram dentro de casa, que se está solteiro morando dentro de casa, deve honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Enquanto estiver dentro da casa do pai e da mãe, deve obediência, submissão, deve estar junto com os pais. Não concordo com meu pai, então sai da casa dele. Já que você é valentão, vai morar sozinho, se vira com as suas contas. Sim ou não? Enquanto estiver dentro da casa do pai, a autoridade é o pai, é a mãe. Tem que se submeter àquilo. Não está contente, vaza. Nossa, pastor, assim? Ué? Princípio de... A palavra de Deus, ela tem princípios. E um dos princípios de vida longa é honrar pai e mãe, é obedecer pai e mãe. Lógico que o pai e a mãe também, a Bíblia fala que não deve irar os filhos. Então, também, pai e mãe façam com sabedoria a coisa. Então, marque o nome de alguém que você sabe que tem filhos pequenos. Por que eu estou pedindo para você marcar alguém? Porque nós vamos orar pelos filhos no final. Então, que essa pessoa possa participar desse culto que está sendo transmitido no Facebook, no YouTube, tá bom? No sentido, eu estou pedindo para vocês fazerem isso no sentido de alcançarmos mais vidas, de alcançarmos mais pessoas, de alcançarmos mais famílias, de marcarmos e abençoarmos famílias. Esse é o objetivo, tá bom? Fez isso? Agora pode, tá? Agora pode. Entra aí no Face, marca o nome de alguém e depois aí você vai prestar atenção em mim. Legal? Tranquilo? Vamos abençoar a vida de pessoas, vamos abençoar famílias. E aí, esse pessoal, se você... vamos fazer até mais uma coisa agora, vai. Se você tem o WhatsApp dessa pessoa que você marcou, manda uma mensagem para ela agora. Marquei você, entra no culto aí, porque nós vamos orar pelas famílias, pelos filhos. Nossa, pastor, mas tudo isso... Gente, precisamos alcançar pessoas. Quantos querem que os seus amigos, familiares, parentes, pessoas que você conhece sejam abençoadas? Amém? Então, vamos lá, além de marcar no Face, porque de repente você marca a pessoa no Face e ela nem está em casa, ela nem está no Face. Então, manda uma mensagem no WhatsApp dela agora. Marquei você lá no Face da igreja, entra lá porque nós vamos orar escreve aí, nós vamos orar pelos filhos no final da ministração. Vai ser daqui uns 20 minutos mais ou menos. Até se você quiser marcar essa informação, vamos lá. Daqui 20 minutos o pastor vai orar pelos filhos. E aí a gente vai abençoar, nós vamos alcançar essas pessoas. Ok? Quantos aqui estão aqui presencialmente têm filhos pequenos? Deixa eu ver, levante a mão aí bem alto. Ok? Pequenos que eu digo, desculpa, vou reformular. Filhos na idade de que estão em casa com você. Você exerce influência sobre ele. É melhor, né? Ok. Porque filho pequeno, né? Luiz. A Nicole nem é pequena mais. Nicole já é grandona, né? Mas que os filhos estão morando com vocês. Principalmente aí, no caso de crianças em idade escolar. Meu Deus, né? Esse ano, embora não tivemos aulas presenciais nas escolas, ainda não está tendo, mas a gente vê algumas coisas pela internet aí absurda de professores ensinando coisas que é de arrepiar nas aulas online. No Rio Grande do Sul, hoje começaram a divulgar uma professora lá que ela estava falando coisas horrorosas na aula online com seus alunos. Então assim, meu Deus. Nós entendemos a necessidade de darmos cobertura para os nossos filhos e de protegermos os nossos filhos, principalmente as crianças. Então vamos lá. Na terceira carta do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 4, tem um texto que ele fala uma coisa bastante interessante. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Aqui nós entendemos que João está falando de filhos espirituais, ok?
mas nós também podemos dizer de filhos biológicos, filhos que nós geramos, né? Filhos que estão andando na verdade. E Provérbios capítulo 14, versículo 26, quem está na mesa de som aí? Eu tô ouvindo o som da frente, coloca um pouquinho de retorno para mim, por favor. Provérbios 14, 26, é um texto muito precioso que fala assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Então, quando você pai, você mãe, quando nós como família tememos ao Senhor, nós possuímos uma fortaleza segura. Quem é a fortaleza? O Senhor na nossa vida. Então, eu temo ao Senhor, eu tenho uma fortaleza segura. E aqui é importante, essa fortaleza é refúgio para os nossos filhos. Gente, sinceramente, nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é? A gente faz de tudo, e eu mesmo não tendo filhos pequenos mas assim, quando as minhas filhas pedem alguma coisa para mim, hoje eu me viro dos 30, eu me viro no avesso para poder fazer para elas. Fernanda ano que vem faz 30, a Flavia tem 27, então assim, a gente faz de tudo para os filhos, e vai ser sempre os nossos eternos bebês, vão ser ou não vão? É bebê, é o nosso bebê, aquele bebezinho já cresceu, já virou massa, né? Por exemplo, não estou vendo o Naldinho aqui hoje, o Naldinho está aí, né? Mas por exemplo, quando a gente olha para o Naldinho, a gente pensa assim, vai ser Naldinho a vida inteira, e é meio que filho da gente, né? Então a gente viu o Naldinho, e vai ser sempre bebê, vai ser sempre Naldinho. Então, nós queremos o bem dos nossos filhos, nós desejamos que eles sejam bem-sucedidos em tudo. Agora, quando nós, pais, tememos ao Senhor, e temos o Senhor como nossa fortaleza, né? Ele é uma fortaleza para nós, também passa a ser um refúgio para os nossos filhos. Eu vou falar sobre algumas coisas, o papel dos pais na vida dos filhos. Vou falar 5 coisas que são o papel dos pais na vida dos filhos. Por exemplo, nós precisamos entender que há uma aliança entre filhos e pais. Gente, não tem como a gente fugir disso. Tem uma aliança, essa aliança é uma aliança eterna, foram gerados por nós. Então uma coisa que nós nunca vamos perder é a aliança com os nossos filhos. E nunca, nem devemos cogitar perder essa aliança. Por mais que nós tenhamos dificuldades, às vezes, tem famílias que têm dificuldades muito grandes de relacionamentos, mas não tem como fugir disso. Temos uma aliança existe uma aliança entre pais e filhos. E aí, recebe para você uma palavra, se você tem problema com o filho, às vezes os pais fazem de tudo para os filhos e mesmo assim os filhos não estão contentes. Muitas vezes os pais também não dão a mínima para os filhos e crescem naquele ambiente. Mas Malaquias capítulo 4, versículo 6, é uma profecia para o nosso tempo, para agora, serve para nós hoje. Malaquias 4, 6 diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, se não houver coração de pai e filhos juntos, olha o perigo. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Percebam como é sério nós cuidarmos desse relacionamento, porque a consequência de não cuidar bem desse relacionamento é o quê? A terra ser castigada e amaldiçoada. Gente, por que nós estamos vivendo um tempo tão complicado? Porque princípios básicos, coisas elementares foram deixadas para trás. Eu já falei aqui algumas vezes e eu não vou cansar de falar isso nunca. Eu e mais alguns irmãos aqui, algumas irmãs, nós fazemos parte de uma geração, somos privilegiados. Eu tive uma avó, vó Teresa, que saudade da vó Teresa.
Tem gente aqui que conheceu a avó Teresa. Acho que é Jovelina, pessoal mais... Que saudade da minha avó. Era avó, aquela avó que... E eu fui o primeiro neto. Vocês já pensaram? Tudo era pro tato. Né, Fabiana? Cadê minha irmã? Está lá. Minha irmã morria de ciúme, mas tudo bem. Tudo era pro tato. Gente, eu já estava casado, já tinha... As meninas iam com a gente, né, na casa da avó. E eu me lembro que eu acabava de almoçar no domingo na casa da minha avó. Ela chegava para mim: Tato, quer tirar o cochilo? Deita lá na cama da avó. Eu falava: vovó, não precisa falar duas vezes. Eu era o neto mais velho, então assim, era tudo pro tato. Que tempo bom de sentar no colo da avó, de ouvir histórias. Isso está ficando raro. Tem criança que não tem contato com ninguém mais. Isso vai trazer consequências terríveis. Um papel importante é a autoridade espiritual dos pais. Isso daqui não pode faltar. A autoridade espiritual dos pais. Colossenses capítulo 3, versículo 20 diz: Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Gente, quando a gente foge de princípios como este, a consequência é terrível. A palavra está dizendo que nós, filhos, devemos obedecer aos nossos pais. Pois quando eu obedeço ao meu pai, quando eu obedeço e reconheço a autoridade dele sobre a minha vida, o que diz o texto aqui? Isso agrada ao Senhor. Ah, meu Deus do céu, que palavra linda. Quando eu obedeço ao meu pai, quando eu obedeço à minha mãe, isso é agradável para Deus. Se a gente for para o livro de Provérbios, nós iríamos, não há tempo para isso, mas quantas referências que tem no livro de Provérbios que falam a respeito da importância de obedecer pais, as consequências dessa obediência. Não sei se você tem o hábito de ler o livro de Provérbios. Eu leio o livro de Provérbios todos os dias. E isso já faz quase 1 ano e meio. Provérbios tem 31 capítulos. Então dá para ler um capítulo por dia. E eu criei um sistema, eu puxei 4 versões, coloquei tudo no Word. Cada mês eu escolho uma versão para ler. E eu vou grifando aquilo que eu acho interessante. Então eu tenho todos os dias e eu vou grifando. E se você observar no livro de Provérbios, ele fala assim, exemplo, bem-aventurado o filho isso, porque isso traz isso, isso, isso. O livro de Provérbios ele é muito prático, que ele mostra para nós as consequências da obediência e as consequências da desobediência. Como que é andar no caminho reto, como que é andar no caminho da destruição. E aqui fala sobre autoridade espiritual. É agradável a Deus quando há obediência dos filhos para com os pais. Terceiro ponto que nós precisamos entender, que é papel nosso na vida dos nossos filhos, o legado espiritual. Nós deixamos uma marca, nós deixamos um legado, nós deixamos uma herança na vida dos nossos filhos, uma marca. E aqui, esse legado é uma coisa muito interessante. Me permitam, vou citar algumas vezes minhas filhas, porque eu sou pai, então tenho autoridade para falar, porque eu as criei, nós as criamos, eu, pastor Wanda, nós criamos as nossas filhas na casa de Deus, com temor de Deus, e esse legado, essa marca, é uma marca maravilhosa. Quando a gente olha para a vida dos filhos, adultos, e percebem que aquilo que foi semeado é vivido por eles o tempo todo, não tem preço. E graças a Deus, nós temos as nossas 2 filhas servindo a Deus, servindo na casa do Senhor, totalmente envolvidas
com as coisas de Deus. E eu vou dizer para vocês que isso é um grande desafio. Porque talvez você que está aqui é filho, você não tem noção de como é pesado ser filho de pastor. É pesado demais. Porque todas as crianças podem fazer arte, podem fazer tudo, mas o filho do pastor, está vendo lá, o filho do pastor dando um exemplo. E ele vai ser, quando ele é criança, ele está sendo observado, quando ele é adolescente, ele está sendo observado, quando ele é jovem, ele está sendo observado, todo o tempo. E aí quando a gente olha para a vida das meninas hoje, nós vemos a marca do legado. Uau, é fantástico isso. É gratificante. Legado fala de pecado geracional, e aqui a causa, então assim, todos nós passamos pela experiência de aceitar Jesus, né? Todos nós pecamos, a Bíblia diz em Romanos, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas quando nós trazemos os nossos filhos na presença do Senhor, nós colocamos damos para eles um legado de comportamento, porque eles aceitam a Jesus também, eles têm a vida de relacionamento com eles e essa marca fica. Quarto papel nosso como pais é darmos cobertura espiritual de nós pais, cobertura espiritual dos pais para os filhos. Tem uma frase que eu achei bastante interessante do pastor Carlito, que ele fala uma coisa, eu achei muito show isso aqui. Ao construir dentro de sua casa um padrão de confiança mútua e intimidade, você está cobrindo seus filhos espiritualmente. Ambiente de confiança mútua e intimidade. Nós todos sabemos aqui que se os filhos não encontrarem em nós, pais, confiança, se não tiverem intimidade conosco, onde é que eles vão buscar? Fora. Então, quando o pai adota um sistema muito rígido, o filho, a filha não vai ter diálogo. E onde que vai buscar aconselhamento? Onde vai buscar orientação? Onde vai buscar refúgio muitas vezes? Lá fora. Então é por isso que nós precisamos criar um padrão de confiança mútua, intimidade, porque fazendo isso nós vamos permitir que eles tenham estrutura. Eles tenham confiança e eles possam se abrir. É muito lindo, né, quando filhos têm relacionamento com seus pais de amizade. Não é aquela coisa rígida, controle rígido e só pancada e cajadada. Há amizade, há diálogo, há compreensão. E existem portas de contaminação espiritual dos filhos, mente, emoções e vontades. E nós, como pais, precisamos estar atentos a todas elas. Principalmente, se forem crianças e adolescentes. Principalmente, estejam atentos àquilo que vai para a mente do seu filho, às emoções e à vontade. Como proteger os nossos filhos das trevas espirituais? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou você só... Não, perdão, acho que eu só coloquei referência. Só referência. Abra a tua Bíblia junto comigo em Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Nós vamos ler uma passagem que vai trazer para nós 3 ensinamentos muito importantes de como nós precisamos educar os nossos filhos. E no caso, como dar cobertura aos ataques, nos opormos aos ataques malignos sobre os nossos filhos. Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Quem achou? Diga, eu achei. Vamos lá. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Como se isso fosse possível, né? Jesus no lugar e não querer que ninguém saiba que ele está lá, é quase que impossível, né? Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Diga assim, graças a Deus. Né? Quando Jesus está num lugar, não tem como manter segredo.
da presença dele naquele lugar. E com ele pessoalmente aqui na terra não foi possível. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha, olha aqui, cuja filha estava com um espírito imundo, essa mulher veio e lançou-se aos seus pés. Para um pouquinho aqui. Ela tinha uma filha que estava muito necessitada de uma intervenção de Deus. E aqui o texto diz que ela estava com um espírito imundo. Então, uma mãe que tem uma filha necessitada, ela faz de tudo para que a sua filha, para que o seu filho possa ser liberto, possa ser alcançado, possa ser abençoado. Versículo 26, a mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Palavra dura de Jesus, hein, gente? Outra tradução diz assim, não é bom tirar o pão do filho e dar para os cachorros. Aqui, em Marcos, ele diz assim, deixe primeiro os filhos comerem até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Incrível essa mãe. Quantos de nós, às vezes, quando busca alguma coisa de Deus e aquilo não acontece talvez do jeito que a gente gostaria, a gente já joga a toalha fácil. Essa mulher, ela foi humilhada. Jesus foi muito duro com ela. O que ele falou não era realmente alguma coisa assim, ele não mentiu, na verdade ele veio para os filhos de Israel. E essa mulher, ela era grega, ela era Ciro-fenícia de origem, e ela tinha uma necessidade. Então, a palavra dura de Jesus, dentro daquele contexto, era compreensível, mas na cabeça de uma mãe com um filho necessitado, E aí o que ela faz? Ela emburrou, fez beicinho, saiu batendo o pé, fazendo birra, ele respondeu grosso para mim, foi isso que ela fez? Não, gente. Então, versículo 28, ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Porque você teve atitude, pode ir para casa, sua filha está liberta. Gente do céu, que mulher incrível, que mãe apaixonada pela vida da filha, que mãe que não desistiu de encontrar solução para a situação da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Aleluia! Que mãe! Que mulher extraordinária! Que mulher que não pensou em outra coisa a não ser na solução que a sua filha precisava. Então, com base na história dessa mulher, com base nesse acontecimento, como se opor aos ataques malignos sobre os nossos filhos nos dias de hoje? Primeira coisa que eu e você precisamos fazer, ao procurar proteção, ao procurar graça de Deus sobre a vida dos nossos filhos, busque crescimento espiritual. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, pais e mães que estão aqui, nós precisamos ter em nós para transferirmos para os nossos filhos. Deixa eu dizer uma palavra forte. Quando a gente fala de filhos, quando a gente fala de criação, acabei de falar de legado, não vale
Não funciona falar para os filhos: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não funciona. Nossos filhos, eles vão olhar para nós, eles vão reproduzir aquilo que eles nos verem fazendo. E principalmente quem tem criança em casa, vai dar nó na cabeça da criança se você falar uma coisa e fizer outra. Se você tiver uma retórica, um discurso, mas o comportamento for outro, vai dar nó na cabeça da criança. E vai chegar um momento que ela vai começar a questionar, se ela questionar dentro de casa, ainda beleza. O pior é se ela não questionar e for procurar resposta lá fora. Porque ela não vai entender. Quantos filhos de crentes se desviam porque eles não conseguem ver consistência naquilo que eles ouvem? Eu já citei aqui uma frase muito antiga, também não vou falar muito antiga, né? Uma frase antiga do conjunto Petra. Nossa, fui longe, hein? Quem aqui ouviu Petra? Deixa eu ver. Vocês são velhos, hein? Petra dizia assim, uma das músicas deles: o que você é, fala tão alto que eu não consigo ouvir tua voz. O que você é, fala tão alto que eu não consigo ouvir tua voz. Então vamos lá, pais e mães que estão aqui, nós precisamos buscar conhecimento espiritual, crescimento espiritual, para darmos isso para os nossos filhos. É bem comidinha na boca. E eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não vou conseguir dar aquilo que eu não tenho. Então os nossos filhos precisam ver em nós que nós somos pessoas maduras espirituais, que nós temos conteúdo para compartilhar com eles, que nós temos vida para compartilhar com eles. Versículos 26 ao 27 mostra isso. Ela foi buscar Jesus, ela foi buscar em Jesus a resposta que ela precisava para a filha dela. Você consegue imaginar a dificuldade dessa mulher? Nós temos tudo fácil hoje, tudo é muito prático para nós. Mas essa mulher deixou a menina em casa, possuída por demônio, e foi até onde Jesus estava. Quem aqui já teve filho doente que foi procurar socorro e deixou o filho em casa para procurar socorro e para voltar para socorrer? Alguém já fez isso? Foi buscar socorro e deixou a criança em casa. Como que foi esse ir buscar socorro, cabeça, enquanto o filho ficou em casa, Rose? Fácil? Imagino que tenha sido difícil. Eu nunca vivi isso. Sempre que surgiu um BO, a gente já correu para ir para algum lugar. Mas deve ser muito complicado. Olha a situação dessa mãe. Gente, vamos lá, no contexto dos tempos bíblicos, mulher. Já tinha um olhar para ela diferente. Não era uma judia, não era uma hebreia. Ela vai buscar socorro, toma presta atenção de Jesus, imenso. Como essa mulher é exemplo para nós? Porque ela foi buscar. Então, pais e mães que estão aqui, busquem crescimento espiritual, se conectem com Deus, levem os filhos de vocês para esse caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é simples. Não é simples. É trabalhoso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu e a Fabiana, quando éramos crianças, meu pai, ele nos ensinou a Bíblia, a palavra de Deus. E eu odiava isso. Tinha uma raiva dele. Fabiana também. Que nós estávamos lá de boa em casa e era todos os dias. Já falei algumas vezes sobre isso, mas muita gente não conhece essa história. Nós éramos crianças. Meu pai se converteu. E aí todas as noites tinha sessão bíblica com ele. Então a gente estava lá brincando, jantava, quando acabava de jantar, tal, a gente ouvia o comando lá do quarto. Fábio, Fabiana, vem aqui. Aí eu ia assim,
Que raiva. Era ruim. Aí a gente ia para o quarto, a gente sentava lá junto com ele, ele lia um trecho da Bíblia, orava com a gente. E aí a hora que ele falava assim, pode ir. Saía vibrando. Acabou. Para uma criança era prazeroso? Não era. Mas hoje a gente olha para trás e fala assim, uau, onde nós estaríamos hoje? Onde nós estaríamos hoje, se não fossem aqueles ensinamentos? E tá aí eu e a Fabiana estamos na presença de Deus até hoje. Mas ele pagou um preço alto. A pastora Wanda fez isso com as meninas. Vem aqui, vamos. Toda noite quando dormia a gente tinha história bíblica. Toda noite. Pai, mãe, eu sei que você está cansada, você trabalhou o dia inteiro. Pai, invista tempo na vida dos seus filhos, por favor. Pelo amor de Deus, faça isso. Porque se você não fizer, alguém vai fazer outra coisa. Quem está entendendo? Olha só o que diz uma frase. A fé pode extrair bênção de uma situação aparentemente negativa e usar uma aparente censura, crítica e vergonha para abrir tesouros de Deus, os tesouros de Deus. Foi o que aconteceu com essa mulher. Jesus fala assim, viu? Não é bom tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Tudo era contra, mas abriram os caminhos de Deus na vida dessa mulher. Como é que eu faço para dar cobertura? E como é que eu faço para me opor aos ataques malignos sobre a vida dos meus filhos? Tenha fé e quebrantamento. Tenha fé, mãe, pai. E tenha quebrantamento. Olha o que diz o texto. Logo que ouviu falar de Jesus, certa mulher, Marcos 7,25, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos pés do Senhor. Qual a atitude dela? Se lançou. Quebrantamento. E aí ela toma, presta atenção. Mateus 15,25 diz, o outro evangelho, a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Quebrantamento e fé. Ela foi até Jesus, porque ela ouviu que Jesus poderia ajudá-la. E quando ela foi até Jesus, ela se quebrantou, ela se lançou diante dele. Eu quero dar proteção espiritual para os meus filhos, eu preciso ter uma vida de fé e uma vida de quebrantamento. Sabe de uma coisa? Faça, quem tem filho pequeno, eu acabei de falar agora há pouco que você é exemplo dos seus filhos, eles estão vendo o que você está fazendo. Faça questão de quando você estiver orando para os seus filhos, deixa a porta aberta para eles verem você orando. Pastor Fábio, mas a palavra fala quando eu entrar para orar eu devo fechar minha porta. Ok, vamos lá, estou falando de filhos. Por que deixar a porta aberta para os filhos verem? Filho vê. Para ele ver que você tem vida de conexão com Deus. Para que o seu filho veja que você tem uma vida de fé. Quem entendeu isso? Essa exposição você precisa fazer. Você não tem que falar para o seu filho, filho vai orar. Filho, eu não estou vendo você orar. E o filho olha para você e fala assim, mas nem eu te vejo, pai. Nem eu te vejo, mãe. Vocês acham bom isso? Não, né? A libertação dos filhos sempre está ligada à fé e à posição espiritual dos pais. O pastor Carlito fala sobre isso. Vou repetir. A libertação dos filhos sempre está ligada à fé e à posição espiritual dos pais. Para que o seu filho seja uma bênção, para que o seu filho seja alcançado, para que o seu filho seja abençoado, passa por você. Você é quem vai provocar isso na vida deles. E o último ponto. Seja um intercessor dos seus filhos, sempre, sempre, forever and ever, para sempre e sempre. Intercessor.
Interceda, ore, busque. Interceda, ore, busque. Não pare de clamar, não pare de orar, não pare de buscar. Não pare, não pare, não pare. Porque trevas não tira férias. Satanás não tira férias. O mundo espiritual não tira férias. E o mundo espiritual não envelhece. Você vai continuar orando pelos seus filhos sempre. E cada fase você vai orar de um jeito. Hoje, quando eu oro pela Flavia e pelo Renan, o que eu peço? Deus, dá muita sabedoria para eles educarem o Pedro. Até um mês atrás eu não orava assim. Até um mês atrás eu orava, Deus abençoe a Flaviane, que ela tenha um bom parto. Agora já mudei a oração. Já não oro mais pelo parto dela. Agora eu oro, Deus, dá sabedoria para a Flavia e para o Renan educarem o Pedro. Colocarem o Pedro nos seus caminhos. Muda. Você tem filho pequenininho, você não se preocupa, né? Não se preocupa com... eu falei errado. Você tem um tipo de preocupação. Filho pequenininho. Aí filho adolescente, você já muda a preocupação, você já muda a oração. Está entendendo que nós vamos ser intercessores dos nossos filhos a vida inteira? E quando chega na fase de adolescência, né? A gente estava brincando com a Flavia esses dias que ela quase não está dormindo. Pedro está judiando mesmo. E assim, eu falei, Flavia, fica tranquila, filha, daqui a um tempo você não vai dormir por outros motivos. Quando o Pedro começar a sair, aí você vai ter outros motivos para ficar acordada. Não é, pastora Wanda? Eu dormia de boa, só que não. A pastora Wanda era mais rígida no negócio. Nós vamos ser intercessores dos nossos filhos. E aqui eu volto para o texto de Marcos, que ela vai e intercede pela filha dela. Toma uma resposta dura de Jesus, mas ela continua intercedendo. Gente, não vamos fazer biquinho com Deus quando algumas coisas não acontecerem do jeito que a gente gostaria. Jesus olha para essa mulher e fala assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela fala assim, beleza, mestre, entendi. Mas os filhos também comem das migalhas. Então, se o Senhor me der uma migalha daquilo que o Senhor tem, já vai ser suficiente, minha filha vai ser liberta. E aí Jesus fala o que para ela? Por causa dessa sua resposta, vai para casa que a tua filha está liberta. Há uma promessa, existem promessas, e nós vamos orar pelos nossos filhos agora, amém? Então eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, você que está nos acompanhando pela internet, nós vamos orar pelos nossos filhos. Então eu queria que agora as crianças ficassem junto com seus pais, e eu quero que você, pai, que está com o seu filho aí perto, coloque a mão sobre a cabeça do seu filho, sobre a cabeça, e se estou vendo a Marlene que está com as crianças, as avós estão aí, bota a mão na cabeça dos netos, é isso aí. Você que seu filho não está aqui, levanta a mão para o céu. Vai em direção, Deus vai visitar ele onde ele estiver agora. Não levanta a mão ainda, senão você vai cansar. Espera aí, só dá um comando aqui. Vivemos dias de trevas. Gente, primeira mensagem que eu ministrei dessa série foi casa de luz ou casa de trevas. Como Satanás tem atacado as famílias. Os valores. Meu Deus. Então nós precisamos mesmo dar cobertura para os nossos filhos. Proteção para a vida deles. E vou repetir. Não importa a idade deles. Precisamos clamar. Cada um tem uma fase. Mas nós precisamos dar cobertura, nós precisamos proteger os nossos filhos dos ataques de Satanás. Quando os ataques vierem, esse desenho, o Franklin foi muito criativo, estava muito inspirado. Os dardos inflamados vêm, mas que você, pai e mãe, levante um escudo para proteger o seu filho, seus filhos dos ataques de Satanás. As trevas não vão prevalecer contra a sua família, contra a sua casa, não vão prevalecer contra os seus filhos. Em nome de Jesus, todo ataque de Satanás, toda seta inflamada do inferno, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Então, pais que estão com seus filhos, netos, vamos orar pela vida deles, pedir que a graça do Senhor esteja sobre os nossos filhos, pedir proteção, pedir que a mão do Eterno esteja sobre eles.
E todos os ataques de Satanás as setas vão vir, vão bater e vão cair no chão, não vão atingir a vida dos seus filhos. Em todas as áreas da vida deles, eles vão estar cobertos com a sua oração, com a graça de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela vida dos nossos filhos, Pai. Como pai espiritual dessa igreja, eu oro pelos meus filhos espirituais, pelos meus filhos na fé, e ordeno agora que os ataques de Satanás contra os meus filhos caiam por terra. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é maior na nossa vida. Eu declaro que a proteção do sangue de Jesus é sobre nós. Eu declaro que nenhuma arma forjada no inferno vai prevalecer contra as nossas vidas. E também oro, Senhor, pela vida da Fernanda e do Lucas. Oro pela vida da Flaviane, do Renan e do Pedro. E peço, Deus, a cobertura do Senhor sobre a vida deles. Declaro que nenhuma arma forjada no inferno contra a vida deles vai prevalecer. Eu ordeno que caia por terra, caia por terra, caia por terra. Eu declaro sem efeito, eu declaro anulada, eu declaro sem força os ataques de Satanás contra a vida dos meus filhos. Peço cobertura do sangue de Jesus. Peço proteção dos teus anjos que estejam acampados ao redor deles. Peço que os céus estejam abertos sobre a vida deles. E eu declaro agora sobre a vida dos meus filhos, eles são prósperos e abençoados. Eles são bem-aventurados, eles são cheios de saúde física, emocional e espiritual. Eles têm a bênção do Senhor sobre suas vidas, eles são bem-aventurados em tudo aquilo que eles fazem. Eles são benditos e abençoados pelo Senhor em todas as áreas de suas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós levantamos agora um muro de proteção, levantamos o escudo da fé, levantamos, Senhor, o nosso clamor e ordenamos que todas as setas inflamadas do maligno caiam por terra. E declaro que somos benditos, bem-aventurados, abençoados, em nome de Jesus. Essa igreja é abençoada, esse povo é abençoado, em nome de Jesus. As nossas famílias são abençoadas, as nossas famílias são benditas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Levante sua mão direita aos céus e diga assim: os meus filhos, a minha casa, a minha família é abençoada, e nenhum ataque de Satanás vai prevalecer contra nós, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e diga glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Somos benditos, somos bem-aventurados, em nome de Jesus.